aqui. Vocês não vão me aguentar depois disso, vou ficar muito metida. É uma honra estar aqui com a Ailton. Obrigada por essa oportunidade, secretaria. É muito gostoso ver o Kizomba com toda a dignidade que merece, né? Está sendo acontecido a abertura, né? Depois de tantos anos sendo realizado, e alguns anos, né, não tendo essa dignidade. Eu acho que é isso que o povo preto, o mínimo que a gente merece, né? Ter dignidade. E aí, Ailton, vamos começar desde o começo? Então, você é daqui, da Americanópolis, né? Eu estava vendo, essas coisas a gente tem bastante coincidência, assim. Eu acho que as coincidências do povo preto também, né? Também, né? Cresci também em Jabaquara, Cidade Júlia, Diadema, também ficava, né, nesses 3 meses. E daí eu queria saber como que foi assim sua infância aqui, como que era Ailton Graça, criança na boca no buraco do sapo, né? Na boca, no buraco do sapo. De confundir os buracos. Mas vamos lá. Como que foi a infância da Ailton Graça aqui na região? É prazer estar falando com você. Boa noite a todos que estão aqui presentes, tá bom? Antes de falar, eu queria saudar a minha ancestralidade. Eu estou aqui por Exu, tá bom? Que é quem me guia. Estou aqui por meu pai, Oxóssi. Eu vi aqui a dancinha de Oxóssi, já fiquei feliz. Eu sou de Oxóssi com Oxum e estou bem feliz por estar aqui em Diadema, conversando com vocês, com todos vocês. Então, a bênção a todos vocês. Agô para quem for do agô, amém para quem for do amém, na paz do Senhor para quem for na paz do Senhor, né? E para todos aqueles que são pretos, bora lutar, bora lutar. É o nosso caminho. Bora. Eu sou nascido em um outro lugar que chamava Favela do Vergueiro. E a minha família, a partir da especulação imobiliária, começou a derrubar os barraquinhos ali, hoje virou Chácara Clabim, e empurrou a gente para cá. E a minha família tinha comprado, aliás, a minha família, a família do meu padrinho, a família do meu tio, todo mundo conseguiu comprar um terreninho no Buraco do Sapo. E nesse terreno do Buraco do Sapo, a gente fez um mini aquilombamento, e a gente sobrevivia naquele lugar, naquela região, tentando entender. Era uma região pantanosa, que agora já não tem mais, devido ao aterro que fez lá. E eu sobrevivia ali. Estudei durante muito tempo no Sampaio Dória, no Colégio Sampaio Dória. O Nelson Triunfo deve lembrar disso, porque assim, era o lugar que eu, Taíde e DJ, né, Zóio, a gente jogava, colocava o nosso papelão, usava a nossa blusa da Adidas para a gente aprender a fazer o moinho de vento. Então, eu estava com o Taíde desde aquela época, já tentando entender. Aí eu não aguentei, eu falei assim, não, cara, minha praia é atuar, eu não vou conseguir seguir no rap, não. E, durante muito tempo, na minha infância, eu fiz teatro em vários lugares. Inclusive, eu vim fazer teatro aqui em Diadema. Tinha um grupo de Diadema chamado Pigeon, e eu vim para cá, a gente tinha o nosso grupo era na escola Nossa Senhora Aparecida, descendo a CUPC, sentido centro. A gente saía de lá e encontrou aqui no teatro, aqui Clara Nunes, espaço para a gente ensaiar. Então, eu tenho uma relação muito forte com Diadema, né? Inclusive, na época das vacas magras, quando tinha show aqui da 105, eu vinha vender refrigerante aqui. Era aqui que eu vendia meu refrigerante, vendia meus goró, né, para poder ter o dinheiro para poder comprar meus livros. Caramba, e daí, quando você resolveu, assim, você já meio que falou no Sampaio Dória, você já tinha essa visão de ser ator? No Sampaio Dória, tinha uma turminha que estava ensaiando, eu estava na 5ª série, e tinha uma turminha da 8ª série que estava ensaiando uma peça de teatro. Né? Estavam ensaiando uma peça de teatro. E aí, naquele momento que eles estavam ensaiando uma peça de teatro, eu estava do lado de fora, assistindo a peça de teatro. Eu tinha conseguido um caixotinho de feira, então eu estava assistindo o ensaio deles, que eles iam fazer a apresentação da formatura.
E tinha um menino que não estava fazendo bem. Eu achava que não estava fazendo bem, né, na minha opinião. Não estava fazendo bem, era o meu amigo de rua, morava na minha rua. E ele dava as falas, eu falei, faz direito, vai para lá, o professor está pedindo para você entrar para cá. Eu enchi tanto o saco dele, do Rubens, que ele se irritou e falou assim, você acha que você sabe, entre e faz no meu lugar. Aí eu falei, tá bom, estou indo. Aí eu entrei. Aí a minha professora Neide olhou assim e falou assim, você vai fazer mesmo? Eu falei, vou. Me dá a folha aí, que ele não sabe fazer porra nenhuma. Desculpa. Aqui vale, aqui tá vale. Bom, me perdoe. Aqui vale. E aí eu tomei o papel dele e comecei a fazer. Aí eu comecei a fazer, aí ele desceu, aí foi. Eu não estava entendendo o que era isso. Eu falei, fica quieto, você está atrapalhando, entendeu? Aí eu comecei a fazer, a Neide virou para ele e falou assim, e aí, você quer fazer ou quer que ele fique, né? Ela falou, deixa ele ficar, que ele é amostrado, deixa ele ficar que ele é amostrado. Eu falei, sou mesmo, vou ficar. E aí eu fiquei. Daquele dia em diante, nunca mais eu saí do palco, entendeu? Então eu fiquei, fiz a peça, né? Em alguns momentos da peça, eu tinha que ser mais velho, parecia mais velho, e a professora nem sabia. Eu enchia minha cabeça de talco, eu tinha black power, eu tinha cabelo igual o Nelson Triunfo, tá? Eu não nasci careca assim, não, eu tinha cabelo igual o dele. Aí joguei tanto talco na cabeça que, quando eu andava, aquilo fazia um monte de poeira. E as pessoas riam. Eu adorei que as pessoas estavam rindo, né? E, a partir daquele momento, tudo que eu fazia, eu queria fazer com caracterização. E além do teatro, depois você ainda foi dançar, teve circo? Eu dancei durante 22 anos no Balé Folclórico de São Paulo. Por quê? Quando eu comecei a fazer teatro, já estava fazendo teatro, já tinha... Desculpa, quantos anos você tinha, mais ou menos? Não tenho a menor ideia, sabe? Era novinho. Eu era assim, porque era assim... bebê. Eu era muito influenciado pela minha bisavó. Minha bisavó morreu com 112 anos, né? Minha avó, eu espero chegar só um pouquinho no calcanhar da minha veinha, né? Porque assim, e a minha avó, ela foi mãe de santo, foi parteira, foi um monte de coisa no sertão da Bahia. Quando ela veio para cá, ela continuou com algumas coisinhas dela, mas ela tinha se tornado evangélica. Mas no dia 2 de fevereiro, ela pegava todo mundo e ia para a praia arriar o trabalho dela. Aí todo mundo, mas vó, a senhora virou evangélica e a senhora... Ela falou, não posso esquecer que eu sou preta. Eu não vou esquecer minha orixá. Eu estou lá porque tem uns pretinhos bonitos, velho, da minha idade, que é bom para dar uns beijos. Então, minha avó era muito à frente dela. E a minha avó começou... ela me ensinava essas danças, sabe? Maracatu, Meu Boi. Quando eu fui entendendo o teatro, fui me aprofundando no teatro, eu ficava preocupado porque todo mundo fazia um sapateado americano, ou ia fazer jazz, ia fazer alguma coisa que não era a nossa. E eu falei, não, eu quero saber das nossas danças. Aí a minha avózinha me ensinava. Ela me ensinou a dança de orixá, ela foi me ensinando a tocar pandeiro, a tocar surdo de terceira, ela foi me ensinando um monte de coisa. E aquilo foi ficando numa coisa assim, essa é a brasilidade que eu não posso perder. Eu adoro os filmes americanos, adoro isso tudo, adoro as danças americanas, mas nada mais bonito do que ver o que o Jurandir estava fazendo aqui. Isso me emociona, isso é nosso, isso é Brasil, isso é a nossa identidade. O Brasil, depois de muito tempo, eu descobri que é o país que mais dança tem de diferente no mundo, não existe. A variação que a gente tem aqui, do frevo, maracatu, Meu Boi, catira, folias de reis, cacumbi, cacuriá, caboclinho, a gente tem muita dança, uma variação muito grande que o mundo não tem. O mundo fica enlouquecido com as nossas danças. E, às vezes, a gente não dá valor ao que a gente tem. Então, eu comecei a falar, não quero fazer jazz, não quero fazer nada, quero fazer as nossas danças para ter cada vez mais assegurado a minha brasilidade na minha performance, no meu trabalho. E aí, durante um tempo, eu fiquei no Balé Folclórico Abaçaí, que já veio fazer várias intervenções aqui, algumas em São Bernardo, e teve essa passagem minha pelo circo, que foi tudo acontecia muito junto na minha vida, né? Meio parecido até com a vida do Mussum. Muita coisa acontecia simultânea. Então, no mesmo tempo que eu estava fazendo balé, eu também estava no circo, fazendo o circo Escola Picadeiro. Foi o tempo que eu comecei
Dentro do circo, eu era trapezista, palhaço e atirador de faca, né? A única habilidade que eu perdi foi a atiração de faca. Então, Opa. sabe que ninguém ficar preocupado, tá? Eu já ia pedir para o Levi pegar umas faquinhas ali, ó. Eu não tenho habilidade mais para isso, não. É isso, meu anjo. Eu também tenho certificado de palhaça, sabe? Tem? Tenho. Você fez com quem? Eu fiz com Camilo Torres. Aí. É bom, né? É uma delícia É bom ser palhaço. a gente perceber o quanto o palhaço, gente, ele tem que entender num determinado momento que ele não se adapta a esse mundo. E como é que ele percebe isso, né? Não se adaptando a partir do nariz vermelho, que dá para ele é a menor máscara do mundo. É o nariz vermelho. E a história do palhaço é muito peculiar. Uma das histórias do palhaço, e o palhaço é um sujeito que estava andando pela rua, em algum momento ele caiu, e a cara dele caiu com a cara na lama. Quando ele levantou, outra pessoa riu. Então, uma das lendas do palhaço é essa. Ele foi e pôs um pouco mais de lama, a pessoa riu de novo. Então, a partir daquele momento de se sentir ridículo, o palhaço é aquele que se sente ridículo e inadaptado no mundo, e isso estimula o riso em quem o vê. E eu gosto disso, de estar fazendo alguns personagens que não estão adaptados naquele lugar, e isso provoca o riso para quem vê. E, apesar do primeiro palhaço brasileiro ser negro, né, é uma profissão que tem poucos negros também, né? Tem pouco. O Benjamin de Oliveira foi o primeiro palhaço brasileiro, e ele era um negro. Ele tinha um circo, teatro, que conseguia reunir mais de 5.000 pessoas. E o Benjamin de Oliveira é uma das minhas inspirações, porque e o Benjamin de Oliveira também faz parte do processo do racismo estrutural, que teima em invisibilizar as nossas pessoas, nossos personagens. E o Benjamin de Oliveira foi um cara incrível, porque ele fazia Ben-Hur, ele fazia Jesus Cristo, ele fazia uma série de coisas. Ele era da origem do circo-teatro. Então, sempre que ele estava fazendo alguma peça que tinha um momento super dramático, parava e entrava um número de malabares, ou de trapézio, ou de palhaço. Depois as pessoas voltavam e saíam chorando do cinema. Então, ele conseguia ir do drama ao épico, ao trágico, ao cômico, né, em pouco tempo. Então, ele sempre foi a minha grande inspiração para estar fazendo esses personagens que a gente acaba desenvolvendo na TV. Legal. Então, saindo um pouquinho assim do teatro, né, do circo, vamos já para o audiovisual, que é que eu manjo. Você morou no Jardim Miriam, menina? Morei na Cidade Júlia. Na Cidade Júlia. Cidade Júlia. Que bacana. É quase um buraco também. É isso que eu ia falar. A gente era vizinho. Fui criada em Jabaquara, Cidade Júlia, né? Como Nasci diz no o Jabaquara, prefeito Camille, é tudo. moro em Diadema. Como é que é? É tudo Diadema. Tudo Diadema. Mas a minha formação cultural, política, né, bacana. foi toda aqui em Diadema, né? Sempre que bacana. Como diz o Levi, pequenininha, eu já vinha fazer teatro aqui também. Nossa, não, em Diadema, para mim, eles não têm ideia de como eu vinha aqui na biblioteca, pegava os meus livros, era aqui que eu estudava as minhas coisinhas, encontrava estudo. Gente, vocês não têm ideia de quantos refrigerantes eu vendia aqui pelo entorno, né, nesses shows da 105, para poder comprar os meus livros. Então, o Diadema tem um peso na minha sobrevivência muito grande. Então, o audiovisual eu comecei em oficinas culturais aqui, né? Aí que eu vim na biblioteca, aí foi o Luizinho, até que falou assim, vai começar um curso aqui para fazer cinema. Eu falei, cinema? Eu falei, acho que eu vou fazer esse negócio. Aí entrei, comecei em oficina aqui, e daí fui embora, fiz faculdade, fui embora. Que bacana. Aí, meu primeiro filme foi em 2003, que foi quando o seu primeiro longa-metragem Carandiru. Carandiru, é isso. Que foi já Carandiru. Entrou como majestade. É isso. Está fazendo 20 anos, né? 20 anos do Carandiru. 20 anos. E como que foi, assim, a primeira experiência no audiovisual, assim, como já começar com o Hector? Era uma loucura, porque praticamente estava sendo a minha volta ao teatro. Eu fiquei muito tempo, teve um tempo que eu fiquei muito dedicado à dança, né? Então, eu queria fazer todas as pesquisas mesmo, tentar entender. Eu fiquei esse período longo no Balé Folclórico de São Paulo. E aí a minha volta foi para o grupo Folias da Arte, né, do Marco Antônio Rodrigues, que
foi até secretário de Cultura em Santos, na época do Davi Capistrano. E o Marco Antônio, ele foi fundamental nessa minha volta para o teatro, para a gente entender o teatro, né? E o nosso retorno foi fazendo Babilônia e Otelo, né? E aí eu acabei fazendo o Otelo lá. E entre os amigos, todo mundo falava, olha, vai ter teste para fazer o filme Carandiru, né? Vamos. Aí eu já tinha lido aquele livro, sei lá, acho que mais de 10 vezes, eu adorava ler aquele livro. E eu fui fazer o teste, e eu fui para fazer para estar entre os 111, né, daquela chacina horrorosa do Carandiru. E aí não tinha ninguém para fazer réplica, né, alguém que tivesse tempo para fazer réplica para algumas atrizes e atores que iam fazer alguns personagens que já estava certo na cabeça do Hector Babenco, que era o diretor. E aí eles falaram, ó, tem alguém aqui disponível para fazer réplica para as atrizes? Aí eu falei, eu estou. E mais ninguém levantou a mão. Eu falei, eu estou. E aí, nesses laboratórios para fazer, eu fiz de tudo. Eu fiz o Nego Locutor, eu fiz a Travesti, eu fiz tudo que tinha lá. E tudo isso era gravado, era registrado numa câmera pequenininha. O meu personagem, eu acho que era o Seu Jorge, o Tony Tornado e o filho do Milton Gonçalves, que ia fazer esse personagem. O Hector Babenco estava pensando nessas pessoas. E aí eu comecei a fazer todos esses personagens, inclusive o Majestade. E aí ele viu essas imagens, né, fazendo. Ele falou, pô, esse menino é interessante, ele faz tudo. Aí ele me chamou um dia e falou assim, complicou a minha cabeça, cara. Aí eu falei, o que foi? Compliquei o quê? Ele falou assim, não, era outra pessoa que eu estava pensando em fazer o Majestade, e estava pensando em ele fazer de uma outra forma. E você me trouxe uma forma bem diferente, e aí eu quero te dar de presente esse personagem. Aí ele me deu o presente de fazer o Majestade. Caramba, que presentão! Todo mundo sabe o que é réplica? Não? Explica o que é réplica. Réplica vocês são todos diretores, tá bom? E vocês estão observando o que a gente está fazendo. Ela está chegando agora, e aí ela precisa de alguém para bater o texto com ela, para fazer uma cena. Eu não estou sendo observado, eu estou aqui como réplica, mas ela está sendo observada, porque o papel é dela. E aí eu fazia réplica com ela e com outras atrizes e atores que estavam vindo fazer, eu ficava com o texto na mão. Só que eu decoro rápido, então eu decorava, jogava o texto de lado e ia fazendo. E aí, nesse momento, isso foi sendo gravado. E, a partir do momento que foi gravado, ele teve acesso a essas imagens, o diretor, o Hector Babenco. E aí ele ficou olhando a atriz, ficou me olhando, falando, e foi numa cena junto com a Maria Luísa Mendonça, que ele olhou e falou assim, cara, você é o Majestade. E aí me deu o personagem. Legal, legal. Eu ganhava um dinheirinho sendo réplica. É mesmo? Para o pessoal tirar DRT, né? Então, no teste de DRT, o pessoal me dava um dinheirinho. Todo mundo chamava, você não quer ir de réplica, porque você fica lendo o texto, eu fico fazendo para tirar o DRT. Exatamente. Aí eu ganhava um dinheirinho ali. Ser réplica, o povo tirar DRT. Eu fui pesquisando você, eu falei, caramba! É a sobrevivência, né? É a sobrevivência. É a sobrevivência. A gente acaba tendo várias coincidências, assim, é bem legal. E, já que a gente entrou no papo de audiovisual, vamos ver um trailer do Mussum Filmes para a gente... Quem quer ver o trailer do Mussum? Vamos lá. Ô, negão, sabe dizer se aqui passa o 258 pra Praça 15? Com todo respeito, senhor, negão é o seu Passades! Desce já daí, moleque! Vem pra cá, pai, vem comigo. Você não dá futuro a ninguém, não. Você tem que ser trabalhador, você tem que estudar. Um menino que se tornou sambista. Eu vou sair da aeronáutica, mãe. Não. Eu sou músico. Ô, Nancy, me ajuda. Ô, mãe, ele é artista. Né? Ele gosta de samba, ele gosta de noite, mulher, de cachaça. Ô, Nancy, que merda de ajuda é essa? Cadê Tereza? Aonde anda minha Tereza? A gente tá precisando de alguém pra fazer escada pro Grande Otelo. Eu? Não esquenta, não esquenta. Eu sou mais que esquenta!
Você tá rindo de quem, ô seu... Seu Mussum? Seu Mussum! Seu Mussum! Ô, Mussum! Ai, Mussum! Mussum é o cacete. Assassinar o camarão. Assim começou a tragédia no fundo do mar. Eu quero refazer a escolinha do professor Raimundo. Agora que a gente começou a ser respeitado, se volta com essa história de virar palhaço. Qual é o nome do programa? Os Trapalhões, cara. Um sambista que se tornou trapalhão. Você agora é um Mussum. Mussum! Você é um palhaço! O maior palhaço que eu já vi. Será que eu fiz as escolhas certas? Você tem que aprender também, mãe. Eu te ensino. Esse é o A. Um trapalhão que se tornou eterno. Ninguém pode roubar os seus sonhos. Então é só isso. É só falar o final da palavra com isso. Exato. Que tem graça isso, seu Chico? Com você falando, tem. Cacildes. Cara, quem não viu, vale a pena ver. Porque, assim, eu vi, né, o Mussum, eu sou dos anos 80, então eu vi Mussum. E, para mim, eu estava vendo Mussum, assim, seu trabalho corporal, seu trabalho... Foi... O Gilberto, meu companheiro, se matava de rir, assim, como se ele estivesse vendo a piada pela primeira vez, né, na vida. Ai, que legal, as gente. reconstruções. Então, foi muito bem, assim, eu gostei demais. E daí eu vi que você começou a discussão do Mussum há 10 anos atrás. Há essa 10 anos adaptação. atrás. Como? Há 10 anos atrás eu estava fazendo Até que a Sorte Nos Separe, né? E o Santucci era o diretor. E eu estava com o Leandro Hassum fazendo algumas cenas, e ele olhou, ele pegou o celular dele e começou a fazer uma pesquisa. E dentro da pesquisa que o Santucci estava fazendo, ele falou: Ailton, você nunca protagonizou nada. Você nunca foi protagonista, cara. Você sempre foi coadjuvante, está recebendo prêmio, mas nunca protagonizou nada. Eu preciso arranjar um filme para você. Aí eu falei para ele: ó, Santucci, vai ser mais fácil se for um protagonista, né? Se for um protagonista, acho que a gente tem um caminho aí. E aí foi na mesma época que saiu o livro. E aí ele chegou com um livro na gravação e falou assim: está aqui, achei, você vai fazer um Mussum. Nessa época, o Paulo Cursino, que foi o autor do filme, também estava trabalhando com a gente, e ele também tinha esse desejo. Ele falou: cara, já vou fazer uma adaptação. E aí, o que aconteceu? Eu achei que, acabando Até que a Sorte Nos Separe, daqui a 2 meses a gente começa a rodar Os Trapalhões, o filme do Mussum. Nem tinha esse nome ainda, né? Eu falei: a gente vai rodar o Mussum. E aí ele falou: vamos rodar, vamos começar a preparar. O Paulo Cursino fazendo o primeiro tratamento. Aí a Globo vinha e falava assim: Ailton, você está numa novela, você não vai poder fazer o filme. Aí eu falei: tá bom. Aí ela falou: ó, terminou a novela, você começa a fazer o filme. Aí tinha mais uma novela, ela falava assim: ó, você vai ter que emendar a novela. Então, daqui a pouco você faz o Mussum. E durante esse período eu fui estudando, fui mergulhando, tentando entender, conversava com o filho dele, conversava com toda a família do Mussum para tentar entender como é que ia fazer. E esse processo, né, de sempre ter algum conteúdo para ser desenvolvido dentro da Globo me levou 10 anos até chegar ao meio da pandemia. Eu falei: agora eu vou fazer. Foi no final da pandemia. A gente estava já com a vacina, estava com... e no final da pandemia a gente se reuniu e foi o período que deu para a gente fazer esse filme. Caramba! E você acabou trazendo 7 quiquitos. Não, o filme trouxe 7 quiquitos e você melhor ator. E daí o que significa isso para você, assim, o Kikito, Festival de Gramado, e como reverbera talvez isso para a nova geração? Eu vou ser bem sincero. Eu ainda não devido ao Festival de Gramado, foram, na verdade, 6 quiquitos e uma menção honrosa. Ah, tá. Né? Por isso que dá esses prêmios todos. Do Festival de Gramado para cá, virou um turbilhão a minha vida.
Esse filme, esse trailer que a gente acabou de ver, é o trailer mais visto, acho que na história do cinema nacional. Né? Acho que já passou de 5 milhões de visualização do trailer. Né? E a estreia do filme também? A estreia do filme entrou para a história, né? Enfim, a estreia mais bem-sucedida, né? Do cinema. E assim, a gente está... Foi a semana passada. Né? A gente está começando a entrar agora na segunda semana em que o filme está em cartaz em mais de 750 salas, né, pelo país. Eu não consegui ainda entender nada do que está acontecendo. Eu vou ser bem sincero, eu estou num turbilhão de coisas, eu estou vivendo tudo isso com muita euforia, com muita alegria, com muito entusiasmo, com muita gratidão, porque são muitas coisas, são camadas, né, de coisas. Eu nunca tinha ido para Gramado, eu chego em Gramado, esse filme, né, nunca tinha passado naquele tapete vermelho, eu chego em Gramado, aquele tapete enorme, o Quiquito, a cidade é linda, sabe? E aí as pessoas vivem em função do cinema de Gramado, aí, de repente, Dona Neuza Borges ganhando prêmio, Yuri Marçal ganhando prêmio, né, o filme ganhando o prêmio, maquiagem, música, era muita coisa. E aí eu saio de Gramado, a gente já sai de Gramado e já vai para outros lugares. Aí teve o cinema, o festival do Rio de Janeiro, que a gente ia só apresentar o filme, e muita gente curtindo, compartilhando. Eu levo horas respondendo no meu Instagram, as pessoas postando que estão indo para o cinema. Então, gente que está indo lá no Ceará, gente que está indo em Floripa, todo mundo postando que está indo no filme. Tem salas que tem fila. Fila. Então, eu ainda estou tentando entender o que é tudo isso. Primeiro, eu tenho muita gratidão aos nossos orixás e gratidão também ao Mussum, que deixou um legado gigante. Esse cara deixou um legado gigante, um caminho gigante. E dentro do racismo estrutural, eles estavam, de alguma forma, estigmatizando esse cara e criando coisas que não eram verdade sobre ele. Né? Como, por exemplo, que ele morreu de cirrose por causa de bebida. Não, ele morreu porque ele tinha um coração grande, foi fazer uma cirurgia, e a cirurgia não foi bem sucedida, e ele acabou morrendo. Né? Muita gente fala, ele morreu pobre. É mentira, todos os filhos dele cursaram faculdade, ele deixou todo mundo muito bem. Né? Ele tinha a questão da depressão, sim, né? Porque a pessoa que ele era mais apaixonado na vida era a mãe. Então, a relação afetiva do Mussum com a mãe é uma coisa que todo mundo está se comovendo. Esse filme poderia se chamar assim, talvez também, Dona Malvina, uma mãe preta, solo, que criou seu filho Mussum. Poderia ser esse nome. Sim, total. E esse nome reverbera com tantas mães pretas que criam seu filho. Sozinha. Essas mães solos, periféricas, do subúrbio, que criam seus filhos primeiro para que eles sobrevivam, para que ele passe, né, da estatística, né, de 20 anos, que ele passe dos 20 anos, que ele não seja encontrado por uma bala perdida, que só encontra o nosso povo preto e periférico. Né? Não tem bala perdida em condomínio de luxo. Só tem bala perdida em comunidade. E essa mãe que está sempre atrás, né? Onde ele está, preocupada. Uma mãe que abre mão dos seus sonhos para que seu filho tenha escolha. Para que seu filho possa escolher o que ele pode e o que ele quer ser. Assim como esse filme também é sobre isso. Sobre o direito do nosso povo escolher o que quer ser dentro da estrutura. Dentro dessa estrutura, dentro desse Brasil. Né? Desculpa me alongar na resposta, não, tá bom, perdão. Isso. É porque, assim, quando eu estudava no Sampaio Dória, eu tinha um professor chamado professor Aguiar. E sempre me incomodava quando o meu professor Aguiar, ou quando algum professor dizia que o mundo é conhecido a partir da textura grego-romana. Né? Tudo é grego-romano, tudo é grego-romano. E um dia eu perguntei,
fala a questão do protagonismo preto, né, do nosso povo preto, protagonizar, também tem essa questão do lugar de fala. Né? Então, para viver a gente já sabe que o blackface fez muito sucesso lá atrás. Blackface é quando a pessoa se pinta de preta para fazer um personagem preto. Eu acho que, assim, você pode até, né, exercitar esse pensamento, mas sem a questão do blackface. Então, o blackface é algo que fere, algo que machuca. Todo que eu falei, quero saber, eu quero ser o protagonista de alguma história. Mas eu não quero só fazer protagonismo. Eu não quero só fazer o Abdias do Nascimento, ou o Lima Barreto, ou qualquer outro personagem que seja a nossa referência. Vai me dar muito prazer fazer isso? Óbvio que vai, porque eu vou mergulhar na alma, tentar entender o perfil psicológico daquele personagem para vivenciá-lo. Mas eu quero fazer personagens onde o roteiro não defina se é um preto. Então, eu quero lá, precisamos de um engenheiro. Eu quero fazer o teste. Independente da cor da nossa pele, eu quero fazer o teste, porque não define lá se ele afinal de contas, o nosso país é plural. É plural, é múltiplo, de muitas coisas. Eu quero estar fazendo sim. Né? Quero fazer lá o engenheiro, o médico, o piloto de avião. Quero fazer também o espião, assim, como o Drizelba quer fazer o 007, está sendo vetado simplesmente por causa da cor da pele. Então, a gente tem que romper. A gente tem que meter o pé na porta, como dizia minha avó, dar 3 passos para trás para a voadora pegar de jeito. Minha avó... Eu também aprendi assim, se eles não abrem, mete o pé. A gente mete o pé. Se não abrir, mete o pé. Mete o pé. Mas é isso. E já que a gente está falando dos protagonistas, vamos ver a cena sua do Mussum, né? Eu falo sua, mas com o Grande Otelo. Eba! Nando Cunha, grande Nando Cunha, que acabou de ganhar um prêmio também com o Claudinho Bochecha. Sim, muito bom também o filme. O senhor não me conhece, não, né? Rapaz, eu não esqueço de uma cara. Mas a sua eu vou fazer questão. O senhor acabou de falar que trouxe um samba novo para a nossa escola. Eu trouxe? Trouxe, tá aqui, ué. Onde tá? O samba tá aqui. Cadê? Novo. Eu quero agora. É novo o samba, hein? Não, tá aqui. cadê? Tá aí? Tá aqui. Não esquenta, não esquenta. Não esquenta, o senhor falou que esquenta! Tá achando engraçado? O senhor falou esquenta aí, Você tá achando engraçado isso aí? Desculpa, Sotelo, o senhor falou esquenta. Você tá rindo de quem, o seu Mussum? Esquenta agora! Esquenta mais aí! Seu Mussum! Ai, Mussum! Sensacional. Eu que sou do audiovisual, essa cena, para mim, eu ria muito, mas também eu fiquei muito emocionada, assim, que você lembra da história do Otelo, ver como ele foi invisibilizado, né, diante do Oscarito ali, e de outros, né, e depois eles se encontram, né, o Mussum, e eles são os 2 atores negros, um dos, né, até então mais conhecidos na TV, no audiovisual, né, nacional. E daí tem esse encontro dos 2 e mostra, né, o Otelo que está dando esse... O Otelo, o Grande Otelo, premiando o Mussum com apelido. Com apelido. Normalmente, quando a gente fica irritado com o apelido, aí que ele pega. Né? Se você ficar irritado, o apelido vai pegar. No caso ali, tem várias camadas também de reflexões sobre a questão do racismo estrutural. Normalmente, quando um apelido é dado por uma pessoa que não é um irmão, não é uma irmã, né, ele não vem com uma camada de identificação.
Porque, às vezes, o Otelo está dando apelido de Mussum porque alguém também poderia chamá-lo de Mussum. Então, está certo, está quase... É difícil explicar isso, mas é como se a conta batesse ali. É um acordo. Isso tem claramente, num filme que me serve sempre como lugar para entender a nossa relação preta, que eu acho que ela esbarra em questões mundiais. O filme Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, tem o tempo todo isso. Um negro rindo do outro, satirizando, porque isso é uma coisa que nos aproxima de algum lugar. E não veio de um outro lugar, aonde a branquitude talvez colocasse esse apelido num lugar para baixo, de submissão, de ofensa. Não é isso. E esse apelido, neste momento, que ele ficou irritado, é muito engraçado, porque a cena seguinte é ele chegando em casa e a mãe dele rindo dele. Deste apelido, estou contando spoiler. Eu ia me segurar aqui. Eu tenho boca de balde. Eu falo mesmo, entendeu? Eu tenho um problema sério. Eu vou contar. Ó, e aí ele chega em casa, a mãe tira barato dele e a esposa tira barato dele, chamando ele de Mussum. Né? E ele pede encarecidamente para que ela não leve aquele apelido para a rua. Quando a sua mãe leva o teu apelido para a rua, é porque picou. Você não vai brigar com a sua mãe. Você fala, mãe, tudo certo, mãe. Então, se a sua própria mãe já está te chamando, já foi. Aceita que dói mesmo, menos. E esse apelido ele levou para a vida. E foi o grande apelido que trouxe para ele também o nome para esse clown que era natural para ele. E tinha um porquê. Quando o Otelo, o grande Otelo, depois... É um peixe, né? É um peixe que é difícil de você pegar. Né? É um peixe preto, difícil de pegar. É um peixe magrinho. No caso ali, eu não sou magrinho. Mas é um peixe que você... E ele, quando ele sambava, o Antônio Carlos, quando ele era o Carlinhos do Reco-Reco, ele lembrava esse peixe no imaginário das pessoas, porque ele não parava. Ele não conseguia ficar no lugar, era quase uma enguia dançando, sabe? Aí aquilo todo mundo já forçava. E aí o Otelo já tinha visto e falou assim, esse é o Mussum. E foi um presente, né? Foi uma coroação, porque a partir dali ele passou a ser o Mussum da escolinha do professor Raimundo, que todo mundo acha que ele nasceu nos Trapalhões. Não, ele surgiu na escolinha do professor Raimundo, antes fazendo esse programa com o Grande Otelo, e depois que ele chegou nos Trapalhões. Aí ele virou o Mumu dos Trapalhões. E você falou uma coisa bem interessante, assim, Cadê aqui que eu tinha anotado? Eu coloquei aqui, porque senão a gente vai batendo papo. E eu sou boca de balde, vou entregando o filho, né? Eu estava me segurando aqui, falar da cena da mãe. Ai, gente, eu ficava assim, você estava falando da mãe, da relação dele com a mãe. Eu falei, não vou dar spoiler, não vou comentar assim. Mas não tem como. Não tem como, porque esse filme, a relação dele com a mãe, isso em todas as fases, tá? Isso na fase em que o Tauan faz, o Tauan é o menininho, que está com a camisa do Flamengo no começo, ele faz o Mussum na fase criança. O Yuri Marçal desempenha brilhantemente o Mussum na fase jovem. E eu faço o Mussum na fase adulta. O Mussum era tão grande que ele precisou de 3 atores nesse filme, precisou de 2 mães, que é a dona Neuza Borges e a Cacau Protásio, para desempenhar a mãe. As duas arrasam. Arrasam, também, né? Arrasam. Duas. Acho que eu não sabia esse lado dramático da Cacau? É uma novidade. Todo mundo está espantado também com isso, com o lado dramático dela. Está espantado com a potência da dona Neuza, espantado com o trabalho que o Yuri faz, é uma coisa incrível. Né? Então, e também os Trapalhões, porque o Filipinho Rocha fazendo o Dedé, Gero Camilo fazendo Didi, o Gustavinho fazendo o Zacarias. É uma coisa incrível para as pessoas verem. São cenas rápidas, né? Porque o filme se trata da história do Antônio Carlos, né? O Antônio Carlos, que até ele chegar ao Mussum, né? E não dá para dar conta, mas, enfim, tem cenas maravilhosas lá, tem a Larissa Luz fazendo a Elza, gente, cantando. E a reconstituição das cenas, né, dos Trapalhões, assim. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu vou dar um spoiler, tá? Mais um, gente, vai lá.
Ô, boca de balde. Quando eu for dar gente, spoiler, você pode falar. Fala, boca de balde. Assim, Ó, eu sou do tempo que não tinha esse negócio de spoiler. A gente ficava sabendo antes. Não, de eu adoro fofoca. E como é que fica o fofoqueiro? Eu sou fofoqueiro. Eu gosto de fofoca. Então, gente. se alguém fala assim, ai, sabe quem vai fazer um filme ali e não te convidou? Eu vou lá brigar com a pessoa. Aquelas sou fofoqueiro. revistas de novela é spoiler puro. É spoiler puro. Então eu vou. É horrível não conseguir, porque vem na porta da boca e você fala assim, eu quero falar para as pessoas. Eu não Conta. Gente, você olha, pode, eu não. Então, fica só com vocês, é segredo. Bando de fofoqueiro. É o seguinte, algumas cenas, talvez tenha, na verdade, uma cena dos Trapalhões que a gente reproduziu, né? Que é a cena com o Gero lá do bêbado. Da Terezinha. Essa é uma cena que a gente tentou fazer como eles faziam. Gente, vocês não têm ideia, é impossível você fazer melhorar ou chegar próximo do que os Trapalhões faziam. Eles eram geniais. E aí a gente teve uma sacada. Para fazer esse filme, a gente teve laboratório de música, então a gente tinha que ensaiar igual aos originais, tinha que ensaiar igual aos modernos, que era um grupo do Antônio Carlos, antes de ser os originais. A gente fazia muita aula de palhaço, de clown, a gente teve treinamento de palhaço, mas para reproduzir o que eles faziam é impossível. Eles eram geniais. Então, algumas cenas foram reinventadas. Esse é o segredo. Mas como vocês não vão contar para ninguém, né? Fica entre a gente. Agora eu vou cutucar. Gosto de provocar também. Eu achei a questão do racismo, né, dentro da comédia, dentro do filme até. Ele é bem sutil, né? Foi uma opção de vocês, do roteiro? Por que vocês optaram por essa sutileza? Porque tinham coisas, eu lembro do filme, que nem o Didi chamava ele de pássaro grande, né? Grande pássaro. Tinha coisas tem uma cena do pé, né? Tem então, muitas coisas. Tinha umas coisas bem que a gente não se tocava que era pesado, né? Porque estava naturalizado. A gente, de alguma forma, naturaliza algumas coisas e não tinha essa ferramenta, tá? Hoje em dia, a internet ela compartilha muitas informações. Eu, quando jovem, eu acreditava também na questão da falada democracia, né, racial. Então, a nossa formação e a nossa formação de pessoa preta, às vezes, ela vem fragmentada, ela não vem direito para a gente. Né? E a gente passa durante muito tempo sem a gente saber de onde a gente veio. Tem uma frase que eu adoro, que é assim, eu não descendo de escravo, eu descendo de reis e rainhas africanas. E aí você passa a pensar nisso, né? Que dentro da estrutura racista de um Brasil que demorou para abolir a escravidão, aboliu a escravidão, mas não criou nenhum projeto de educação, de reparo, o nosso povo ficou desamparado durante muito tempo. Desamparado, a grande realidade é que a gente nem percebe que, se não fossem as mulheres, nós não estaríamos aqui. A grande detentora do poder econômico, aquela figura da baiana quituteira, aquilo foi verdade. Se não fossem as baianas vendendo seus quitutes, vendendo seus acarajés, o homem preto não conseguia nem emprego, porque o emprego era dado para ele para comer quase nada dentro das fazendas, porque quando foi desamparado. Está todo mundo aí, sem terra para produzir, sem nada para fazer, né? E aí as pessoas passavam fome, elas se ofereciam para trabalhar, né, por um prato de comida. Então, o racismo, dentro dessa estrutura toda mundial, no nosso país, ela foi muito eficiente. E ela guarda sequelas até hoje. E a naturalização desses apelidos, de achincalhar o nosso povo, de hostilizar o nosso povo, era comum. Hoje eu vi uma figura na internet, e foi na internet que eu vi, que você olhando, a grosso modo, você pensa
que é alguma coisa estranha. Tinha um homem negro sentado num banco e uma criança branca foi e sentou no colo dele. Né? Na hora, se você não pensar, você vai fazer alguma reflexão, né, ligada, sei lá, a algo estranho. Por que aquela criança branca está fazendo no colo daquele homem negro? Ela estava sentada porque ela não podia sentar a bunda dela no banco quente. Então, as pessoas negras elas sentavam no banco e as crianças e adultos sentavam no banco para não queimar a bunda. Quando eu vi aquilo é doloroso quando você vê o contexto da história. Eu recebi recentemente, dentro das minhas pesquisas, uma criança negra dentro de uma jaula e crianças brancas brincando com ela como se ela fosse um bicho. Aquilo, se não me engano, é da década de 50. Se meu pai tivesse nascido na Bélgica, onde as crianças negras eram tratadas daquele jeito, meu pai poderia ser aquele cara da jaula. Então, dentro do nosso país, isso foi ganhando muita força. Então, foi ganhando força dentro da canção, foi ganhando força dentro de alguns grupos de pessoas que também, dentro dessa naturalização e até mesmo de apoio, né, à questão da eugenia, escreviam seus textos hostilizando o nosso povo preto. Monteiro Lobato. Está aí a história. Você olha lá, os pretos da casa é tratado de maneira vexatória. Então, todas essas questões, elas precisam ser desconstruídas. E como é que a gente vai desconstruindo? A partir da Lei 10.639, isso vai ajudar muito, e através de momentos que a gente possa pensar determinados personagens e colocar dentro da tela no nosso ponto de vista. Porque, quando eu falo branquitude, eu não estou falando de um branco específico. Eu estou falando de um esquema, de um sistema que persiste e insiste em nos colocar no lugar do subalterno. Ao quanto que não coloca a gente para disputar as ideias, os pensamentos, as cadeiras políticas. Entendeu? Então, a gente optou, sim, em fazer um filme do nosso ponto de vista. Então, a gente chegou para o Cursino e falou, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. E eu acho que a gente tem que um pouco defender os nossos heróis como a gente acredita que eles possam auxiliar como um grande farol para que as pessoas possam seguir. Legal. E, mesmo sendo um roteirista branco, vocês tiveram bastante... A direção é negra, vocês são... né, os atores, vocês tiveram bastante liberdade para mexer nessa... O que eu mais gosto é que, assim, os não pretos que se somam às nossas questões sempre serão bem-vindos. Né? Então, não é... Toda pessoa que compreender, que tiver um mínimo de sensibilidade e se perfilar dentro da trincheira com a gente, será bem-vindo. A gente não pode esquecer que talvez o maior filme de sucesso da década tenha sido Pantera Negra. O Pantera Negra ele fez um sucesso estrondoso. Foi a maior bilheteria da história do cinema americano. Ele é da Disney, de pessoas brancas. Né? Que sim, o que a gente tem que conseguir dentro desse processo é falar, nós vamos fazer o Pantera Negra, que é da Disney, que majoritariamente todos os donos lá são brancos, mas nós queremos fazer esse filme desta maneira, deste jeito, com esse recurso, com esse financiamento, com esse diretor, com essa figurinista. E aí a gente vai juntar pessoas ou todas pretas, ou pessoas não pretas que dialogam com essa pauta. E aí a gente vai juntar e fazer o filme. Né? Então, quer dizer, as pessoas são donas do filme, do Mussum, elas não, nem todas elas são negras, mas elas auxiliaram e investiram recursos gigantes para a gente fazer esse trabalho. E a gente é grato, e a gente quer mais. Quer mais que outras empresas, assim como a Globo Filmes entrou junto para ajudar a alavancar o filme, assim como estão entrando em outras produções. É importante. É importante. Sim,
Nos ajudem a contar as nossas histórias. É isso. O racismo não é problema nosso, né? É problema deles, não é nosso. Então eles também têm que estar. Tem que estar junto para ajudar a resolver. Senão não resolve. Não resolve. Só a gente não caminha. E você falou uma coisa bem interessante no Roda Viva sobre isso, essa coisa da pessoa preta, né, não branca, está na mesa de negociação ali também. A gente tem que estar na mesa de negociação. Porque, às vezes, a gente chega de migalhas. Um evento como esse, que começa, né, 22ª Kizomba, né, ele começou e começa bem, porque tem pessoas que estão acreditando e estão investindo. É preciso pessoas investirem em equipamento. Olha como a casa está lotada de pessoas. Eu tenho absoluta certeza que vai ser um grande evento que vai servir de espelho para outras cidades. Outras cidades vão falar assim, mas Diadema eles colocaram lá para falar. Diadema teve a feira, né? Por que a nossa cidade não tem? Isso vai ser cobrado em outras cidades, porque o poder público está junto. O poder público acredita. O poder público está investindo. Né? São secretarias sérias dessa maneira, que faz com que o processo também seja menos doloroso e mais afetivo. Essa construção tem que ser dessa maneira, menos dolorosa e mais afetiva, mais acolhedora. Legal. E falar em afetividade, vamos ver o último trecho que tinha separado com o Chico Anísio. Vamos lá. Estamos partindo para o final. É isso, Levi? Você quer ver, bebê? Cadê esse bebê, gente? Teve um bebê que se manifestou aí. Boquinha de balde. Dá licença, Chico, dá licença. Desculpa, é só uma dúvida que pintou aqui. Isso aqui tá certo mesmo? É tranquilis ou tranquilo? Olha, negão, eu já expliquei. Você só tem 3 expressões para ganhar vida aqui. Tranquilis, como de fatos, e não tem problemas. Tranquilis, como de fatos, não tem problemas. Muito bem. Então é só isso. É só falar o final da palavra com is. Exato. Tá, tá bom. Que tem graça isso, seu Chico? Com você falando, tem. E se eu tiver que falar pena? Agora você está começando a entender. Ui! Cacildes! Pode ser. Tranquilo. Cacildes, gente, isso é muito bom. Cacildes é bom, né? Gente, foi um outro presente maravilhoso. Ele passou a vida inteira falando isso. Então, ele passou a vida inteira. Então, que zombies, né? É que zombies. Eu estou na que zombies. Vamos mudar o nome, Levi. Diademes. Que zombies em Diademes. Diademes. Né? Não é maravilhoso, gente? Vamos falar um pouquinho da comédia, né? Assim, o que é a comédia? Né? Eu, por exemplo, eu fiz um filme só que tem drama, que é o Barco de Papel. Eu odiei ver as pessoas chorando, assim. Eu não gostei. Os outros são todos comédia. Dá um prazer de ver as pessoas rindo, igual você estava falando no começo. Dá um prazer. Né? Então, mas na questão... Tem uma questão que é assim, como eu citei lá, o Benjamin de Oliveira, eu acho que existe um lugar que é gostoso, que é a dramédia, né? A dramédia. Quer fazer a pessoa rir, tem uma cena que eu não vou dar spoiler. Estão pedindo. Não vou falar. Não. Eu não vou contar, porque vocês vão assistir o filme e vocês vão entender. Tem um momento que é mágico para o ator, né? Que é quando a pessoa está no riso, o riso que ela está perdendo o fôlego, e a gente inverte a chave e a pessoa passa a chorar. É tão gostoso. Para a gente que é ator, é prazeroso ver a pessoa tão feliz depois. Agora eu vou fazer ela sofrer. Vou fazer ela sofrer. Eu fiz uma peça que era exatamente isso, sabe? A gente estava fazendo uma coisa maravilhosa dentro da peça, não sei o quê, papapá, tará. E aí o meu amigo do lado estava lá fazendo a peça, a gente fazendo a peça, tá?
E ninguém percebeu que o meu amigo tinha morrido na cena. E aí eu fui lá, comecei a sorrir. Mas ele era tão gostoso, tão bacaninha, tão fofinho. Entendeu? A arte também é isso. É levar você do riso ao choro, do choro ao riso. A alegria é compartilhada. Então, essa alegria tem que ser compartilhada. Então, eu acho que, assim, quem for assistir o filme vai descobrir isso que eu estou falando. Não bom para nós. Não bom. Tem que ver o filme. Tá no cinema, que diadema. Não bom para lá. Não bom. Vai assistir Mussum, os filmes. Tinha um professor meu que ele falava assim que a comédia é uma das coisas mais difíceis de fazer. Porque ela é matemática. Tem que ter a matemática ali, o time. Porque se você faz uma piada e ninguém ri, é a pior coisa que tem. Se você faz uma coisa mais dramática e ninguém chora, o problema é da pessoa. Assim. Exatamente. Tá no dia dela. Exato. Né? Agora, se você faz uma piada e ninguém ri, como que é esse time da piada? Eu vou contar uma coisa aqui que está dentro disso que a gente está falando. Eu fui palhaço de circo, do Circo Escola Picadeiro. Né? E eu tinha que fazer um número, tipo assim, domingo era o dia da apresentação e eu ensaiei o número todo hoje. Ensaiei o número. Eu ensaiei o número numa sexta-feira para fazer a apresentação no domingo. No sábado, a minha mãe morreu. E eu não podia dizer não, porque eu era o único palhaço no circo. E eu fui fazer. Ninguém sabe o estado daquela pessoa que está fazendo você sorrir. Você entendeu? Ninguém sabe. E eu fui fazer. Então, dentro de mim já continha um conflito gigante para resolver. Né? Como é que eu vou fazer a gag do abelhinha? Né? Gente, foi o único lugar que eu encontrei para fazer homenagem para minha mãe. E fui fazer. E fiquei feliz de fazer aquela piada daquele jeito, levar minha torta na cara e sair feliz. Homenageei a minha mãe com aquilo que eu tinha de melhor, que era o meu trabalho, que era fazer esse meu ofício. Né? Então, esse conflito, ele me pertence. Então, mas ele não precisa pertencer a quem me vê. Ninguém sabe como é que o médico está na hora que ele vai fazer uma operação. Não sabe isso, ele não é uma máquina. É um ser humano que está ali na frente. Né? Ninguém se preocupa muito, chega esbaforido e despeja um monte de problema para o pastor, para a mãe de santo. Não sabe como aquela pessoa está. E aquela pessoa está lá, você acha que aquela pessoa está lá para te ouvir. Assim é o artista. As pessoas acham que a gente chega, às vezes, num lugar, a pessoa... Contou a piada aí. Sim. Faz aí, faz aquele negócio aí, conta aí. Imita a voz da Xana. Elas não sabem como a gente está. Não, às vezes eu não conto, às vezes eu minto. Às vezes eu minto para a pessoa, cara, acabei de bater o carro. Não estou com condição nenhuma de contar piada. E aí a pessoa, desculpa, tal. Aí já vai me deixando feliz. Eu falo assim, eu bati o carro, quebrei a perna do meu tio que estava no carro. Aí eu quero que a pessoa chore, quebrou a perna do meu tio vai ter que arrancar a perna. E aí a pessoa, cara, não me para de contar. Aí quando ele me abraça, é mentira, tá? Ai, que sacanagem. Que sacanagem. Tá adorando, né, Felipe? A Paty também tá adorando. Vamos no trailer da... Vamos pro samba? O último trailer? A última ceninha lá? Vamos começar no samba. Bora pro samba. Samba, gente! Vamos pro samba. Adorei. Vocês todos estão convidados a desfilar na minha escola de samba Lava Pés Pirata Negro, tá? A Paty está organizando o bonde. Né, Paty? A Paty está organizando o bonde. Vamos lá, a cena com a Alcione. Ixi, vai mostrar essa cena toda? É. Boca de bola. Ó, vamos fazer o seguinte, depois eu paro para dar autógrafo para toda essa patotinha, tá bom? Mas agora eu vou começar um pouco ali com a Alcione, tá? Ó, pega o caderno de volta, tá? Tá bom? Pega aí, quase caiu, toma. Tchau pra vocês, tchau. Tchau. Meu querido Mussum. Ah, minha querida Marro.
sentindo a sua falta. Ih, não começa não, senhor. Não começa, tá parecendo a minha mulher. Eu tô quase sempre por aqui na Mangueira. Eu sempre falo da Mangueira lá no programa. Eu já virei até o Mumu da Mangueira. E aí, rapaziada? Dá licença. Ô, põe aí, minha noite. Sem miserinha, minha noite. Aí. É, bom demais. A gente precisa mais do que isso. Você sabe. Eu tô começando aquele projeto social, Mangueira da Manhã, tá lembrado? Eu quero saber se eu posso contar contigo. Mas claro, se sempre. Eu vou até fazer um cheque agora, bem... Não tô falando de dinheiro. Tô falando de tempo. Você é um ídolo aqui. Vem ficar mais tempo com as crianças. Se você tá me pedindo justamente aquilo que eu não tenho pra dar. Meu amigo, só depende da gente. Ó, segura meu lugar que eu tô voltando, hein? Vamos de Candê? Vambora. Né? Pega a concentração aí. E aí, as semelhanças entre você e o Mussum tá aí também, nessa divisão de tempo, samba... Eu sou mangueirense doente, amo Mangueira, né? E eu só me tornei mangueirense por causa do Mussum. O Mussum falava muito nos Trapalhões sobre a Mangueira, sobre Dona Zix, né? O Palácio do Samba, seu Cartoles. E eu sempre achava que a Mangueira, essas figuras reinavam lá. Dona Neuma, falava, gente, essas pessoas reinam lá. E eu ficava falando para minha mãe, vamos embora para o Rio, vamos lá para Mangueira, porque lá tem um palácio, né? Tem um reinado lá, Dona Zica, seu Cartola, e todas as casas são verde e rosa, e a negrada é acolhida lá na Mangueira. E, de fato, é. Né? Mas aquela ilusão toda foi entendendo, foi fazendo ouvir muitas canções da Mangueira, sem nunca ter desfilado, e depois de um tempo eu passei a desfilar na Mangueira. Né? E aqui em São Paulo, agora eu sou lava-pés pirataneiro. Você fez um filme também como sambista do pai da Rita, Geocito, o pai né? da Rita, do Geocito Araújo. Filme gostoso e eu fiz na de Vai ver Vai. também. Muito bom. Eu aprendi a sambar na Vai Vai, né? Aprendi a sambar na Vai Vai, gostava muito da Vai Vai, mas a primeira escola que eu desfilei não foi a Vai Vai, porque o meu tio que me levava, ele achava que eu ia me perder no meio da multidão. Né? Aí ele me levou para desfilar na Tom Maior. Eu desfilei na Tom Maior um ano, aí depois eu comecei a sair só na Vai Vai. Ele sentiu segurança e me deixou, porque eu era fascinado, eu via aquilo, eu ficava meio maluco, ia andando no meio das pessoas, dançando. E qual a importância assim, de você na Lava Pés, seu protagonismo também no samba, né? Como que você concilia também, né? Igual o Mussum tinha muita dificuldade. Muita né, dificuldade, eu também tenho. Você imagino. Eu também tenho dificuldade de estar, mas assim, eu acho que a gente tem que ocupar todos os espaços, né? E espaços que são referência nossa, eu acho que aí a gente tem que ocupar mesmo. Escola de samba é um quilombo cultural urbano. Ele surgiu através do nosso povo, né? Assim como surgiu a Congada, Moçambique, Cacumbi, Cacuriá. Isso são lugares, espaços que são nossos. E a gente tem que preservar esses espaços para aqueles que virão. E preservar e trazer para esses espaços melhorias futuras. Nós temos que, de alguma maneira, entender que nós somos plantadores de tâmara. Eu não vou colher a tâmara, mas eu preciso plantar essa tâmara, para que o coletivo que vai vir lá na frente entenda aquele lugar como lugar do seu pertencimento. Então, a escola de samba, ela precisa hoje, né, pelo menos eu não estou criticando, não estou inventando a roda, não estou pensando nada disso. Eu acho que muitas escolas de samba sobreviveram como pôde, e isso é importante.
Mas eu quero, a partir deste momento, desse lugar, de voltar às minhas origens, eu quero que a minha escola de samba tenha curso de cinema, teatro, gastronomia, letramento racial, que ela possa ajudar. Eu não quero a manutenção do status quo, e eu não tenho nada contra isso. Minha mãe foi doméstica, minha mãe também foi manicure, mas eu acho que esse lugar, às vezes, só deixa a gente no lugar do subalterno, da servidão. Não, eu quero a ferramenta do poder. Eu quero jovens pretos diretores de cinema, jovens pretos diretores, né, presidentes de grandes empresas automotivas, grandes mercados, disputando cargo político. O meu sonho, dentro desse espaço, é mandar algum jovem para a Sorbonne, para Harvard, ou simplesmente que ele seja um bom cidadão, né, e saiba se defender. Tá ótimo. Gente, o papo tá bom, mas vamos abrir para a plateia um pouquinho? Para a gente... Quantas perguntas a gente consegue? 1, 2? Senão Primeiro eu quero fico aqui. saber se está todo mundo animado. Vocês querem perguntar? Alguém quer? Sim? Então, espera aí que a produção vai levar o microfone. Quem tem pergunta? Acende a luz da plateia, por favor. A mão tremendo. Produção, acorda a galera, acende a luz, toca um sino. Quem vai perguntar primeiro? Eu peço que fale o nome antes da pergunta, tá bom? Boa noite a todos. Ailton, parabéns pela sua entrevista que você deu no Roda Viva segunda-feira e por estar carregando, né, falar de Diadema. E tem uma pessoa, eu quero falar aqui também para o secretário, não podemos falar de Diadema, da cultura, da arte brasileira, e principalmente dos nossos artistas de Diadema, sem passar pela Ana Flávia Cavalcante. É uma menina de Diadema, do Eldorado, da Rua das Margaridas. Ela estudou comigo no Amadeu Dorico de Souza. E quando eu vejo ela na Globo, sabe assim, nos horários nobres da Globo, eu fico tão feliz, tão representada. E falo assim para as pessoas, para os jovens, não desacreditarem dos sonhos, né? Que nem você falou no Roda Viva, acreditem, lutem. E é isso. E viva a nossa cultura popular, viva os artistas brasileiros e parabéns ao nosso cinema brasileiro, entendeu? E é isso. Obrigado, boa noite a todos. Ailton, antes de você falar, deixa eu só fazer um agradecimento na presença do nosso querido deputado Vicentinho. Uma salva de palmas, gente. Repete a frequência para a gente. Rádio Imigrantes, 87.5, de onde saiu Maria Fernanda Cândido e tantos outros. Vamos sintonizar e prestigiar a rádio da cidade. Locutores como Levi. Levi vem aliás, conheci o Levi na Rádio Imigrantes. Verdade. Esqueci. Boa noite, seu lindo. Meu nome é Jacira, eu sou conselheira aqui do município, do Crepi. Inclusive, a revista que você levou tem meu rosto na capa. Tá, né? querido. Tá, querido. Do plano decimal aqui do município, né? Sou funcionária pública aposentada e sou um monte de coisa aqui em Diadema. Né? Então, assim, eu sou sua fã, acho que número 0. Eu te dei um abraço muito gostoso lá no Negritude Globo. Você me deu um abraço muito gostoso, cheiroso. Eu queria saber assim da sua participação nos comentários dos desfiles aqui de São Paulo, né, que é muito gostoso, por sinal. Como é que você se sente, né, sendo um convidado tão especial nessas participações aqui do nosso carnaval? Te amo. Beijo. Eba! Você quer acumular ou você já quer ouvir e responder? Não, eu já respondo. Gente, eu me sinto privilegiado de estar ali falando de uma coisa que eu amo muito, que é carnaval. Eu amo muito.
muito. Mas tudo que eu falo, para vocês terem uma ideia, não é tudo que eu estudei, não, tá? Tem muita coisa lá. A gente recebe um livrinho, um tablet, a gente vai fazer a nossa pesquisa, mas são mais de 40 pessoas que saem a campo fazendo pesquisa, para a gente ter tudo em detalhe, para a gente saber quem é, as pessoas que estão lá. Então, tem uma equipe toda que é coordenada dentro da Globo, com Dalto, Fernanda, Helena, são as pessoas que levantam todo esse material para a gente falar com segurança ali na frente. Mas eu amo estar ali. Depois dali, acho que o lugar que eu mais amaria estar era desfilando. Era desfilando, amo desfilar. Está convidada a desfilar na nossa escola. Ó, Pati, estou colocando todo mundo no bonde, hein, Pati? Bloco de... Ótimo. É isso aí. Ele vai voltar. Olha, desculpa, boca de balde. Ele está com esse projeto, desculpa. Desculpa, Felipe. Esse é spoiler mesmo. Desculpa, Felipe. Boa noite, meu nome é Luana. Nossa, primeira vez que eu falo no microfone, eu tô nervosa. Mas a questão não é nem pergunta, é agradecer. Porque eu vi muitas novelas e, por mais que eu seja nova, tenho 18 anos, não parece, eu gostei, tipo, eu passei a minha parte, tipo, da escola, assim, e eu já chegava correndo para assistir a novela, pegar pelo menos um pedaço para assistir você. E teve até momentos que eu até chorava, porque era, tipo, ver você chorando, assim, você era, tipo, a mãezona na novela do Império. A Xana. Que passou, tipo assim, passou de novo, né? E aí eu consegui pegar essa parte assim, e também nos carnavais, que tipo assim, você contou história ali. Eu gostei bastante e foi uma coisa muito linda assim para mim, porque é muito difícil você ter alguém como imagem para você que tipo representa a gente. É muito difícil, principalmente até Barbie, boneca, outras coisas assim, a gente não tem isso. E é muito difícil a gente ter essa representação preta na sociedade, e principalmente eu, que, tipo assim, tá dos dois lados ali. Então, às vezes, a gente acaba aparecendo, fica num grupo que eles colocam a gente. Que é, tipo assim, você nem é branca, você é preta, e você, tipo assim, ou você é branca ou você é preta. E tem esses grupos, assim. E eu sei quem eu sou, e eu não preciso disso. E é legal isso, essa energia boa, você saber quem você é mesmo. Obrigado. Ó, você falou duas coisas, eu vou tentar ser breve, eu nunca sou, tá? Tem duas coisas aí que você falou, que primeiro você falou de um personagem que eu acho que foi um dos personagens mais difíceis que eu fiz na minha vida, que é a Xana. Porque a Xana, por mais que não estivesse escrito ali sobre as questões de pauta, eu estava representando muita gente. O nosso país é o país que mais mata pessoas trans, né? Matam os grupos LGBT. E eu estava fazendo ali, mas eu fui pedir apoio para a Meime dos Brilhantes, que é uma pessoa trans, né, mais velha do que eu, mais de 70 anos. Fui pedir ajuda para a Rogéria, fui pedir ajuda para muita gente. E para cada uma dessas pessoas eu pedi uma pecinha, um brinco, um colar, porque eu queria que essas pessoas estivessem junto comigo na construção da Xana. Isso não chega para vocês, e não precisa, mas eu precisava estar ali defendendo um personagem solar, líder comunitária e extremamente importante na trama. Então, me deu muito prazer, foi muito difícil fazer, mas, graças a Deus, eu não estava sozinho em cena. Eu tinha muita gente comigo. Essa é uma das coisas, tá bom? A outra coisa, você está em vários grupos e tem, dentro da construção, de novo, do nosso racismo estrutural, nós temos um problema seríssimo no nosso país. Tá? Aqui, nós temos... Eles conseguiram subdividir nós pretos, né? Existe a questão fenótipa, né, do fenotipo da pessoa, e a questão genética. Nos Estados Unidos ou em outros países, bastou você ter uma gota, né, do povo negro no teu sangue, você é considerada negra, independente da cor da tua pele. E aqui é preciso... Como é que você falou do nariz, meu rei? Como é que você chamou o nariz? Minha mãe chamava nariz de batata. Como é que você fala o seu? Rotundo. Rotundo.
a gente precisa estar no rotundo e precisa estar cada vez mais na cor da minha amiga. E aí, é essa cor que a gente tem que defender, tá? Que é o último tom. Porque dentro a gente tem que fazer com que essas pessoas tenham visibilidade, tenham o seu lugar de fala assegurado, tenham o seu lugar de sobrevivência. Porque e aí passa por uma série de coisas que eu acho importante, num evento como esse, que está começando agora, né, a gente tenha todo esse mês para a gente afetivamente se acolher, sorrir e se abraçar. Primeiro tem que passar pelo viés do afeto, do acolhimento, independente. E isso tem que ser acolhido também as pessoas não pretas dentro desse rolê, porque são elas que vão legitimar a nossa pauta em outros espaços onde a gente não vai alcançar. Se eu for atrás de dinheiro para pedir para para um grupo engerado aí de uma empresa gigante, eu ainda vou ser o neguinho pedindo uma grana. E eu vou ter que brigar, eu quero bater na mesa, e talvez eu não saia de lá sem grana. Agora, se estrategicamente eu mando o Felipe, que é parceiro, mando o Camilo, que é parceiro, ele vai voltar com um monte de dinheiro e eu vou fazer meu filme. Porque é meu parceiro. É um aliado. A gente tem que ter ideia, porque nem todo preto também é meu aliado. Tá bom? Nem todo preto também é meu aliado. Tem muito cara fazendo... Até porque ele pode ser preto, mas ele ainda não se tornou negro. A pessoa precisa de uma caminhada para poder entrar na pauta. E aí, se tornar negro é uma longa jornada. Boa noite, meu nome é Dalci. Oi, Dalci. Tudo bem? Sou da comunidade negra. Esse palco foi a minha segunda casa. Axé. Era para eu estar aí. E você falou uma coisa que vai servir de exemplo para mim. Recentemente, perdi o meu esposo e não dancei aí hoje, por causa que estou abalada e sensível, né? E eu vou seguir o seu exemplo de ter perdido a sua mãe e estava no palco. Muito obrigada e gratidão por esse momento, tá? Axé. Ô, Elbert, a gente vai abrir só para mais 3 perguntas, tá bom? Tá bom. Só pelo horário que tem que entregar. Por mim, a gente fica aqui a noite inteira, tá uma delícia. Gente, já tem as pessoas inscritas que já levantaram a mão, tá? Infelizmente. Boa noite. Boa noite. Ailton, Thaís. É uma enorme satisfação, mas falar de Diadema, no ponto de vista do combate à questão racial, é importante. Primeiro, eu fui vereador 20 anos, tenho uma enorme felicidade de ter apresentado, via Levi, e o movimento que me levou a isso, apresentar isso aí como uma lei. Isso não é uma vontade de uma pessoa, de outra pessoa, é uma lei municipal que todos os anos é comemorada, inclusive quando os fascistas ocuparam o poder, tiveram que fazer as atividades mesmo contra a vontade deles. Eita, que resposta boa, e né? Diadema quebrou várias barreiras, né? Felipe Joel Fonseca estava por aqui, primeiro vice-prefeito negro da cidade. A Pati Ferreira, vice-prefeita negra da cidade. Nós contamos ainda aqui com o Ícaro que trabalha na Globo, tal, Ícaro Silva. Ícaro Silva, sim. Ícaro Silva é negrão da favela. E está no filme. Mãe metalúrgica. Jorge Benjor. Eu e o Joel Fonseca e o Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, tivemos um papel importante para ele virar estrela, porque nós arrecadamos recursos em algumas empresas para patrocinar o mesmo livro do Ícaro. Então, você me representa, você representa a vontade desse povo de Diadema, e eu posso dizer estou muito à vontade, que eu vim do interior de Pernambuco, e lá o preconceito predominava. Eles falavam, não, você não é negro, você é moreno claro. Eu não sou moreno claro, eu sou negro. Eu fui outro dia aqui no Poupa Tempo, tirar o RG, a menina disse, não, o senhor não é negro. Eu falei, quem tem que definir minha cor sou eu, não é você. Eu sou negro. Minha mãe chamava Dona Negra.
e o povo passava na frente da minha casa, lá em Brejo da Madeira, no interior de Pernambuco, e cantava uma musiquinha, porque a minha parte da família, que era uma família mais pobre, lá no interior, apoiava Miguel Arraes. E eles falavam, os desgraçados, além de pretos, são comunistas. Então, parabéns pela tua trajetória, pela tua luta. Um abraço. É tão bom ouvir esses depoimentos, né? Nos colocam o tempo todo na mesma trincheira, meu amigo. Boa noite. Dentinho do Oxóssi. Queria perguntar para você... Eu não estava te enxergando, Dentinho, como é? Meu brother. Salve. Caralho. Queria perguntar para você, meu rei. Desculpa. Como É muito samba ali, gente. É patente alta no mundo do samba. Que isso, Defensor obrigado. das rodas de samba. Nós, tamo junto. Tu é meu líder, Dentinho. Feijão da mesma concha. Feijão da mesma concha. Como é para você estar à frente da escola de samba mais antiga em atividade no Carnaval de São Paulo, uma escola preta, tem essa tradição toda, ante o branqueamento que o Carnaval vem passando, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, principalmente quando a gente vê o cenário das escolas de samba mais tradicionais, como Peruche, Camisa Verde e Branco, que subiu agora, mas Nenê de Vila Matilde, que não estão no grupo especial, estão nos grupos de acesso. Como é que você enxerga o futuro da Lava Pés nessa briga de cachorro grande, nesse processo de branqueamento do Carnaval? Eita! Não é seu amigo? Não é, deixou de ser meu amigo, vai embora. Dentinho, tem o seguinte, de verdade, eu não me considero intelectual do mundo do samba, nem acadêmico do mundo do samba. Eu sou um agente cultural. Eu sou um corpo preto em movimento que não vai caminhar sozinho. Muitas das vezes, de verdade, existem tantas coisas dentro do Carnaval que eu não quero fabular, nem mergulhar, nem tentar entender, compreender, nem brigar ou tentar fazer alguma questão em relação a isso. Porque eu acho que eu estou com uma semente de tâmara que vai propor uma história dela. A história da Lava Pés é uma história muito gigante, né? Ela é uma escola que vem da Madrinha Eunice. Quem criou a escola foi Madrinha Eunice, Zé da Caixa e Zé Pinga. Eles foram deixando a escola e ela continuou com a escola durante muitos anos, passou para a Rose Marcondes, neta dela, que ficou 23 anos, né, tomando conta da escola, e eu entrei em 2019, quando a Rose postou que não tinha mais saúde, que não queria mais, enfim, eu entrei e ela me passou a escola por causa de um diálogo que nós tivemos com o Exu. Então, a escola também está numa missão ancestral muito além do que a gente está entendendo. Tá? Eu estou com essa escola com um único objetivo de... desculpa falar isso, gente, mas se eu não pensar que eu quero ser a maior escola do país, eu estou no lugar errado. Para ela ser a maior escola do país, eu não quero reproduzir coisas que eu discordo das outras escolas. Eu estou fazendo um caminho novo dentro dessa escola e, com o meu pensamento, tentando entender o que é matrigestão para um homem. Porque essa energia, eu não posso perder a energia desse feminino que foi construída lá atrás, antes de mim. Né? E também não quero perder essa oportunidade de fazer aquilo que me foi dado como missão espiritual. E eu estou fazendo. Volto a dizer, eu estou plantando tâmara. Nenhuma escola tem aula de cinema. Eu quero colocar na nossa. Porque eu não quero só pensar em carnaval, em ganhar os títulos. E, mesmo que eu não ganhe título, mas que eu chegue num lugar, daqui a 5 anos, e eu consiga levar, de verdade, um jovem
da escola a entender a questão da cidadania, para ele saber se comportar, para ele saber que aquele lugar é um lugar acolhedor, né? Que ele vai falar, meu Deus, aonde eu vou para eu poder ler um livro do Marcus Garvey? Putz, na Lava Pés tem. Ele vai entender o livro do Marcus Garvey lá. Eu preciso falar sobre Angela Davis. Cara, onde é que eu vou? Ele vai saber que lá na escola vai ter uma biblioteca que vai falar toda a nossa pauta. Eu só tenho uma pauta dentro da escola. Eu quero a pauta preta, e é a única que vai ser desenvolvida. Então, se alguém fala assim, mas eu sou da comunidade LGBT preta, só me interessa o lugar preta. Você, LGBT, qual é o seu sonho? Eu quero ser médica, eu quero ser doutora. Você tá na Lava Pés. Mas eu quero levantar minha bandeira LGBT. Você até vai encontrar nichos e células aqui. Mas eu acho muito mais forte se você estiver com a Érica Hilton, com a Érica Malunguinho. Porque, para mim, me interessa que você, garota trans, seja a primeira médica que opere, sei lá, o cérebro, o coração. Me interessa, eu sou da turma dos skatistas, então eu queria fazer a pauta dos skatistas preto. Tá, mas você quer ser o melhor skatista? Quer ter a fábrica de skate? Então vamos investir nisso. Eu só tenho essa pauta preta. Eu não tenho nenhuma outra. E o momento do carnaval vai para servir para a gente celebrar todas as nossas conquistas. Então, eu fiz um filme na Baixada Santista chamado Querô, que é uma peça do Plínio Marcos, né? Um livro do Plínio Marcos que virou filme. Isso há muitos anos atrás. Aí, quando a gente for fazer o filme, eu falei, para fazer esse filme, cara, eu quero que a gente consiga fazer pelo menos oficinas, que a gente estava fazendo, né, no Posto 5, que é um lugar majoritariamente, na miséria absoluta. A gente foi, pegou as pessoas, deu oficina de teatro, deu oficina de câmera, deu oficina de produção, deu oficina de direção, de manuseio da câmera, de negociação. A gente preparou alguns jovens que não fizeram o filme com a gente. Essas oficinas que a gente deu virou um programa cultural. Hoje tem gente fazendo oficina Querô em Santos que nem sabe que isso foi de um filme que aconteceu. E hoje eu posso dizer, com todas as letras, que 2 meninos que fizeram oficina conosco ganharam o Festival Internacional de Cinema, entendeu? De curta de cinema, com Maria Capacete e Prédios Tortos de Santos. Esses meninos que estão fazendo hoje cinema não sabem que foi o filme, não sabem que aconteceu esse filme lá, mas eles estão se tornando profissionais de uma área que precisa desses profissionais periféricos. Essa ferramenta do cinema tem que ser compartilhada. Se eu conseguir isso, cara, fazer com que o cara seja mais afetuoso e menos intolerante, que ele saiba respeitar os outros grupos dentro da nossa escola, vai ser melhor do que ganhar título. Vai ser dar poder ao povo preto. Boa noite, eu sou Vicentinho. Eu estou doido para te dar um abraço, se você soubesse. Quando eu vi você chegando, eu fiquei doido aqui. Eu te amo. Meu irmão querido também. Felipe, nossa vice-prefeita, Tati, a nossa Carla, Levi, vocês todos, Thaís. Mas eu queria, meu querido irmão, antes de fazer a pergunta e comentar sobre você, aproveitar que tem tanta gente boa aqui para dar 2 notícias que eu acho que são boas. Muita gente não está sabendo ainda. Mas o presidente Lula, vocês sabem que esse mês nós vamos comemorar no dia 15 o Dia Nacional da Umbanda. Esse irmão de vocês que fez esse trabalho. E durante Bolsonaro a gente não fez nada, não conseguiu. Mas no dia 5 de janeiro, o presidente Lula sancionou uma lei, também na minha autoria, que foi 14.519, que criou o dia, no 21 de março, o Dia Nacional das Nações, das Comunidades de Matriz Africanas e Nações do Candomblé. Ele sancionou no dia 5, dia 8, veio aquela maldição, né? E agora, no dia 5 de maio, aliás, agora no dia 20 de abril, ele sancionou uma outra lei, 14.553, aí o pessoal sindicalista, também o prefeito, que obriga as empresas a informarem anualmente quantas pessoas negras
estão na empresa pública e privada? E quais são as funções que essas pessoas estão exercendo? Como disse o Ailton, nós queremos engenheiros, queremos delegados, Nós queremos o lugar de poder. O lugar de poder. Agora, Ailton, nosso querido Ailton Graça. Olha, a alegria que a gente tem quando a gente se vê, a gente foi na praça, não é? Foi na Paulista, foi nos lugares. Estou dizendo isso para dizer que o Ailton, além de ser esse grande ser humano, esse grande artista, ele tem posição. O Ailton teve coragem no momento em que era difícil se pleitear a democracia. No momento em que era difícil, ainda mais um artista do tamanho dele, que é igual a qualquer os maiores artistas desse país, ter a coragem de dizer fora Bolsonaro, nós queremos vida, nós queremos democracia, nós queremos direito. E a minha pergunta, Ailton, como é que você ainda agora falou que tem negro que não se sente tão negro? Então é comum a gente também ver negro que se sente bolsonarista, apesar do Bolsonaro nos odiar. Como é que é a sua relação com algum artista que, porventura, pensasse diferente, agisse diferente, e você está aí, ó, lindão, de cabeça erguida e em paz? É isso. Parabéns, viu? Te amo, só quero dizer isso, que eu te amo. Você é fundamental para a minha formação como cidadão. Você é fundamental. Eu acho o seguinte, gente, eu tenho excesso de otimismo, tá? Eu sei que eu tenho excesso de alegria, né? Eu sou assim, eu dou risada até em velório, eu tenho esse problema, né? Então, eu fico, sei lá, eu sou insano por algumas coisas. Mas eu queria dizer assim, e dentro dessa insanidade, dentro da minha afetividade, eu acho que eu também tenho eu tenho, e talvez nós tenhamos coletivamente uma missão. É preciso resgatar as nossas pessoas. É preciso sempre acreditar que você vai resgatar. Tem muita gente que não sabe que está sendo escravizado. E isso uma americana que resgatou um monte de gente, eu esqueci o nome dela aqui agora. Harriet Tubman. Exatamente, meu amor, era isso que ela dizia. Ela salvou muita gente, ela teria salvo muito mais se eles soubessem que eram escravos. Então, a gente tem que salvar. E alguns lugares de salvar, nem todos nós temos as ferramentas. Eu não tenho ferramentas. Eu tenho ideia, vocação, eu sou o cara da encruzilhada, eu quero pegar pessoas e falar, ó, tem caminho aqui, vai seguir e fazer isso. Né? Mas a gente tem hoje, acho que está fazendo, se eu estiver errado, me corrija, mas acho que a Lei 10.639 está fazendo 20 anos, ou mais. E agora que ela está começando a ser utilizada como uma ferramenta real. Então, se a gente tiver pessoas... se a gente puder fazer uma aula magna aqui, com Catiúcha, com Djamila, com Oswaldo, sabe, com Oswaldo Faustino, ter aula magna com essas pessoas, elas vão trazer luz para a gente, com a D. Júnior, com Rodrigo França, sabe? Existem N pessoas que vão falar de uma forma didática, técnica e não tão emocional como a minha, porque eu só sei falar de forma emocional, né? Eu só sei fazer enredo. E é no enredo que eu quero desenvolver essas histórias. Eu quero fazer, no enredo da nossa escola de samba, eu quero falar de várias personalidades negras. Né? Todo mundo vai falar assim, mas você só sabe falar de preto no samba? Sim. Eu só quero falar sobre isso. E depois, quem vier, depois que eu for para a terra da encantaria, eu quero que se continue isso. Se a pessoa não continuar, eu volto para puxar o pé. Eu só quero falar. Então, essa pauta, eu não vou abrir mão. E vou falar de tudo, vou falar de afrofuturismo, vou falar de empoderamento, vou falar de uma criança preta, vou falar dos itãs. Eu quero só isso. É um lugar. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre nós. E mesmo que a gente não fale, tem uma coisa que até hoje me fascina e que eu me apaixono. Em qualquer lugar do mundo que você vá,
e você passe por um negro, a gente fala, oba, e aí? Balança a cabeça, a gente fala, né? Porque a gente se cumprimenta. Isso é amor, é um amor ancestral. Sabe? É da nossa cultura. Então a gente tem que continuar fazendo isso. Depois disso, abraça. Mesmo que você não fale a mesma língua da pessoa, que a pessoa rala, você... Está tudo certo, se abrace. A gente tem que se amar e trocar afeto em praça pública. É só isso. Quero agradecer demais. Sinto super honrada. Vocês não vão me aguentar. Eu falei que eu vou ficar metida. Agradeço aos orixás também por ter tido essa oportunidade de estar aqui com você, secretaria, né, ao convite. E eu acho que é isso. Você encerrou com uma fala potente, assim. Eu acho que é poder para os pretos, sabe? Você está na disputa da narrativa do audiovisual, né? Que num país igual ao nosso, que não é, as pessoas sabem informação, é alfabetizada pelo audiovisual, a gente não tem muita, tá atrás das câmeras e tá na frente, é dar poder, é disputa de narrativa, é isso que a gente está falando aqui, é isso que ele trouxe também no Mussum. E no Mussum fala muito sobre as escolhas, né? Sobre as escolhas da vida, sobre Assistam as escolhas... o filme, por favor. Sobre que escolha a liberdade, né? Eu dei uma escolha aqui. Que ter escolha é ter liberdade, né? E é isso, é ter poder, né? Poder é liberdade também. Então, eu agradeço demais. Aprendi muito, quero conversar mais, vou fazer o teste para o meu próximo filme contigo. Eu posso só falar uma coisinha? E pode encerrar. Se não, quiser é uma que eu fala falo de muito, encerramento. eu falo muito. Mas é que você fez uma pergunta e agora me veio uma coisa, me perdoa. Não, fala. É que é uma coisa, desculpa, gente, eu sei que eu estou me alongando, mas é que assim, a gente tem que acreditar numa outra coisa também. Tá? Me perdoem falar isso, mas eu acho que a gente tem que acreditar numa outra coisa que é assim. Todo ser humano tem uma pátria. Todo ser humano tem uma pátria. A pátria é o lugar onde você nasceu, onde você está. E essa pátria é o lugar onde você ama, onde você cria relações. Mas todos nós, pretos, além de ter a pátria, nós temos a nação que é a África. Então, por favor, sempre pense que você tem um lugar que é a África. A África é a sua nação. É para lá que você tem que olhar. Boa. Obrigada, gente. Obrigada. Bom, obrigada por tudo. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, gente.